Eu vou falar um pouquinho sobre o tratamento do câncer de colo de útero, né? Vou tentar ser breve na minha apresentação. E um cenário que a gente vai estar lidando com um perfil epidemiológico mais de países em desenvolvimento e também com suas diferenças socioculturais, né? Isso a gente acaba sofrendo um pouco também por causa da baixa incidência desses tumores nos países desenvolvidos, e a gente acaba tendo um pouco menos de estudos, né, de dados para conseguir manejar todos esses tumores. Fatores prognósticos, a elevação no estadiamento, o tamanho do tumor, os linfonodos, a histologia escamosa, tabagismo e hemoglobina, junto com a elevada duração do tratamento, vão acabar levando também a menores expectativas de vida e redução da sobrevida. Nas linhas gerais de tratamento, então, a gente vai lidar entre um espectro entre cirurgia para os tumores mais iniciais e passando entre toda essa combinação até os tumores mais avançados, com quimioterapia e radioterapia exclusiva ou radioterapia combinada paliativa também. Vamos tentar se focar um pouco mais nos tratamentos multimodais, então a gente vai estar falando um pouco mais dos tumores 1B a 2A. Os critérios de recidiva, então, já foram validados, né, para a adjuvância do câncer de colo de útero, os riscos intermediários validados também no GOG 92, com invasão linfática, invasão do estroma e tumores aumentados, e os critérios mais de alto risco, também validados no GOG 109, né, com as margens positivas, o acometimento linfático e também os parâmetros comprometidos na peça cirúrgica. Vamos começar falando dos riscos intermediários, então. Qual que seria o papel da radioterapia adjuvante nesse paciente do risco intermediário? Então, o GOG já foi um estudo publicado já no começo dos anos 2000, onde recrutou pacientes de 88 a 95, submetidos à esterectomia radical e linfadenectomia pélvica, nos estádios 1B, considerando a partir de 2 fatores de risco. Então, ele conseguiu randomizar 227 pacientes para radioterapia ou observação. Uma boa tendência a ganho de sobrevida, né, no braço de radioterapia, mas os dados mais positivos foram, com certeza, a respeito das recidivas locais e das metástases à distância a favor do braço de intervenção, né? Os gráficos realmente acabaram as curvas se abrindo, né, com um P significativo, né, a favor da radioterapia para esses tumores, né, com os fatores de risco intermediários. E vale a pena a gente lembrar também que o maior volume, né, desse benefício foi às custas dos adenocarcinomas e dos carcinomas adenoscamosos, que foram os que mais se beneficiaram desse tipo de intervenção. Vamos continuando falando um pouco sobre o tratamento multimodal. Então, qual que seria o papel de associar, né, a quimioterapia e a radioterapia adjuvante nesses pacientes de risco intermediário? Se a gente pensar que um tratamento com quimioterapia, como por exemplo a cisplatina, vai sensibilizar a radioterapia, inibindo a transcrição, a replicação, e também pela parte da rádio, inibindo o reparo do dano subletal e do dano potencialmente letal, né? A gente tem algumas análises que favorecem, né, eventualmente a associação da quimio-radioterapia para o risco intermediário, mas a gente ainda não tem uma clara definição, né, com um grande estudo randomizado sobre a associação da quimioterapia com radioterapia para esses pacientes, né? O que eventualmente vai conseguir responder essa pergunta para a gente, né? Inicialmente são as análises de subgrupo, então eu trouxe para vocês essa série japonesa aqui, que tentou dividir e identificar quais seriam os principais fatores de risco que poderiam estar dando maior benefício. Quando a gente olha para a infiltração angiolinfática, o P acaba não sendo tão significativo, mas quando a gente olha para os pacientes que têm invasão profunda do estroma, realmente as curvas acabam se abrindo mais, talvez esses perfis de pacientes acabem se beneficiando mais da associação da quimioterapia concomitante à radioterapia, né? O que talvez vai conseguir responder essa pergunta para a gente vai ser o GOG 263, né, onde vamos ter pacientes
sendo randomizados entre a esterectomia radical e a linfadenectomia bilateral para estadios 1 e 2A. Né? Eles vão ser randomizados entre a radioterapia exclusiva e a radioterapia pélvica com cisplatina semanal de 40 mg por metro quadrado. Vamos esperar os resultados, provavelmente a gente vai conseguir fechar uma melhor resposta para esses nossos pacientes. Então, para o risco intermediário, a radioterapia aumenta a sobrevida global e a sobrevida livre de doença, né, principalmente para os adenocarcinomas. Ainda não tem a forte associação com estudos randomizados com a quimioterapia adjuvante. Talvez o GOG 263 vai conseguir responder essas perguntas para a gente. E vamos então continuar falando um pouco mais sobre a adjuvância no tratamento multimodal. Eu acho que aqui a gente vai conseguir conversar um pouquinho melhor, que são os pacientes de alto risco. Os pacientes de alto risco são aqueles que na ressecção acabam vindo com achados patológicos de margens positivas, acometimento linfonodal e os acometimentos parametriais. Então, qual que seria o papel da quimiorradioterapia nesses pacientes de alto risco? Né? Um estudo publicado, né, estudo do Peters, publicado do GOG 109, né, pegou pacientes de 99 a 96, com estadio clínico de 1A, 1B e 2A, foram submetidos a esterectomia radical, linfadenectomia pélvica, com os critérios maiores. Né? Dentro dessa randomização, eles foram randomizados para radioterapia isolada, ou quimioterapia com radioterapia. A radioterapia era composta de 49 grays em 29 frações, e a quimioterapia com radioterapia no mesmo esquema de rádio, associando cisplatina com 5-FU. Né? Os resultados foram bem favoráveis, com ganho em sobrevida livre de progressão para o braço do tratamento combinado, e também associado com sobrevida global também para o braço combinado. Quando a gente olha algumas análises posteriores, a gente tenta identificar quais foram os maiores benefícios. Realmente a gente teve melhores ganhos com tumores maiores, quando esses pacientes tinham tumores maiores que 1 centímetro. E com relação ao acometimento linfonodal, quando os pacientes eles realmente tinham menor número de linfonodos, o benefício acabou não sendo tão claro. Então, pacientes que tiveram apenas um linfonodo positivo não tiveram essa diferença significativa para o benefício da intervenção, e realmente a gente começou a observar só a partir de 2 linfonodos comprometidos na peça cirúrgica. Né? Isso depois, posteriormente, conseguiu ser reproduzido e mostrado em séries institucionais, a mesma série também japonesa, né, mostrando que para esses pacientes de alto risco, né, a associação da quimioterapia concomitante à radioterapia adjuvante vai ter ganhos em sobrevida livre de progressão e também em sobrevida global. Uma outra pergunta que a gente também está esperando responder seria: qual que seria o grande ganho, né, de você fazer uma complementação da quimioterapia nesses pacientes de alto risco? Né? Como que a gente poderia melhorar esses números? Então, a RTOG 0724 vai tentar responder para a gente nos pacientes 1A2 e 1B2, aqueles submetidos a esterectomia radical e linfadenectomias, em seguida com radioterapia associada com platina, né, se eles vão ter benefício ou não de ganhar carboplatina e taxol nesse segmento. Também vamos esperar esses próximos resultados. E vamos falar um pouquinho também agora sobre o acometimento linfático. Né? Então, a análise que a gente acabou de mostrar, a partir do momento que você tem um acometimento linfonodal pequeno, provavelmente você tem um ganho de um benefício muito curto, muito estreito na associação do tratamento combinado. Então, apenas um linfonodo, talvez a gente não tenha tanto benefício para conseguir ser tão agressivo. Quando a gente olha a expectativa, né, nas falhas para os pacientes com linfonodo positivo,
A gente sabe que aqueles exames que vêm com atomo identificando o linfonodo, eles vão ser muito mais específicos para a falha. Se realmente a gente tiver um linfonodo comprometido na tomo, provavelmente a gente vai precisar intervir nesse paciente já como um alto risco. Mas talvez aqueles pacientes que têm apenas o PET positivo tenham um benefício, né, uma evolução um pouquinho melhor. Quando a gente vai avaliar também a região por onde esse linfonodo está comprometido, se é um linfonodo pélvico em comparação com o linfonodo paraórtico ou com supraclavicular, os linfonodos pélvicos, por estarem próximos, né, da disseminação, refletiria uma progressão mais regional, não tão extensa. E para os estágios 2, quando a gente tenta separar quais são os grandes impactos para esses pacientes. Para esses pacientes com estágio 2, esses pacientes com estágio 2 e linfonodos apenas na cadeia pélvica, eles têm uma evolução muito semelhante àqueles pacientes que foram ressecados também só que foram tratados com o tumor localizado sem comprometimento linfonodal, né? Um dos racionais acaba sendo também como que essas redes linfáticas são desenvolvidas de acordo, né, com o desenvolvimento morfológico. Então, esse estudo, esse paper é um artigo recente que ele tenta classificar de um modo um pouco diferente, de acordo com a morfologia, né, o que ele chama de ontogenética, né, que tumores eventualmente com baixo comprometimento linfonodal estariam restritos a regiões mais esses tumores que teriam comprometimento linfonodal, eles teriam uma disseminação muito próxima dentro do mesmo crescimento morfológico, do mesmo desenvolvimento morfológico do que o tumor primário. E ele vai tentar, então, separar e gerar uma nova classificação, né, de acordo com esses compartimentos, de acordo com a embriogênese. E talvez sugerindo que esses pequenos linfonodos, ou esses únicos linfonodos regionais, teriam uma mesma evolução do que o tumor primário e poderiam eventualmente conseguir ser ressecados sim, né, sem ter todo esse upstage. Então, de acordo com esse racional, né, e da embriologia, provavelmente a gente consiga extrapolar um pouco a indicação da ressecção cirúrgica, né, para linfonodos comprometidos somente na região pélvica, eventualmente detectados no PET. Continuando um pouquinho mais sobre as linhas gerais de tratamento, quando a gente começa a conversar sobre os tumores um pouco mais avançados, aqueles que inicialmente não seriam candidatos a uma ressecção cirúrgica, a grande pergunta que a gente começou a ter será que fazer um tratamento neoadjuvante, uma quimioterapia neoadjuvante, ao invés de partir diretamente para o tratamento combinado com quimioterapia e radioterapia, pudesse ter algum ganho, né? Então, algumas análises começaram a surgir, né? Esse aqui, publicado em 2016, também mostrou que o tratamento combinado de neoadjuvância seguido de cirurgia, aqui representado pelas linhas amarelas, talvez pudesse ter uma certa tendência a uma sobrevida livre de progressão, ou até, inclusive, uma certa tendência a maior sobrevida global, né? Alguns estudos já saíram agora recentemente, tentando responder essa nossa pergunta. O primeiro estudo é do Dr. Gupta, que pegou esses pacientes, né, de carcinoma escamoso, 1B2, 2A e 2B, e conseguiu um N muito bom, né, de 635 pacientes, sendo randomizados de modo bem equivalente entre quimioterapia neoadjuvante, com paclitaxel e carboplatina, seguido da cirurgia oncológica radical, e outro braço com quimioterapia concomitante à radioterapia, a quimioterapia com cisplatina e a radioterapia com 40 Gray, seguido de bracterapia de alta ou taxa dose. Ok?
Nos resultados apresentados pelo Dr. Gupta no JCO, as nossas expectativas acabaram não ficando tão favoráveis ao tratamento neoadjuvante, então não houve diferença em sobrevida global e o controle de sobrevida livre de progressão continuou sendo mais favorável ao tratamento radical direto, né, com quimioterapia e radioterapia. Um dado importante também foi a análise dos grupos, mostrando que para os estadios mais avançados a gente teria ainda assim um benefício maior, né, da quimioterapia concomitante com a radioterapia. Um outro estudo foi apresentado agora recentemente. Perdi minha tela. Um outro estudo foi apresentado agora recentemente na plenária da ASCO desse ano. Foi um estudo que muito esperado, né, que tentou responder essa pergunta para a gente também, né, com os resultados da neoadjuvância comparados com a cirurgia para os estádios 1B e 1B2. Né? Inclusive, a gente ganhou um comentário aí da doutora Andréia, né, online. E nesse estudo foi uma comparação da quimioterapia, né, um randomizado fase 3, onde pegou esses pacientes um pouquinho mais avançados, um B2 ou 2A, né, e randomizou com uma quimioterapia neoadjuvante com cisplatina versus a quimioterapia associada com radioterapia. A radioterapia aqui nesse cenário era feita com 45 a 50 grays e mais boost associado com a cisplatina. O endpoint primário era a sobrevida global em 5 anos. Inicialmente tinham sido apresentados os resultados preliminares das toxicidades. No braço da neoadjuvância teve uma resposta completa de 37%, né? E no braço da quimioterapia com radioterapia exclusiva, uma resposta radiológica de 49%. E esse ano foi apresentado também, eu não consegui os slides, mas as informações trazidas foi que o follow-up era de 8,2 anos, né, com uma sobrevida global não significativa, talvez até um pouquinho maior, beneficiando o tratamento concomitante de quimioterapia com radioterapia, que continua ainda sendo o nosso padrão para esses pacientes. Estou acabando, vou passar aqui rapidamente sobre os volumes irradiados também. Já foi citado com a elevada toxicidade, né, do tratamento da radioterapia, mas é importante lembrar que com o avanço da tecnologia a gente tem conseguido diminuir cada vez mais a dose no trato gastrointestinal e também diminuindo cada vez mais as toxicidades para esses pacientes com o uso do IMRT. Logicamente, a gente tem dificuldades para o posicionamento. Quanto mais justo e mais preciso o nosso tratamento, mais atento a gente tem que estar com as variações anatômicas dentro, né, de cada sessão que o paciente acaba sendo submetido, né? E com relação à bracterapia de cúpula adjuvante no câncer de colo de útero, normalmente não é muito falado, né? Porque todos esses estudos de adjuvância acabaram levando em conta a radioterapia isolada. Então foi publicado no ano passado essa análise do National Cancer Database com 1.719 pacientes, onde analisou os pacientes quando foram submetidos apenas à radioterapia ou à radioterapia seguido de bracterapia para esses pacientes com margem positiva. E teve uma tendência aqui com ganho de, inclusive, sobrevida global, né, para você adicionar a bracterapia de cúpula nesses pacientes com margem comprometida. Logicamente, isso acaba sendo um pouco difícil. Recentemente, a gente teve um paciente aqui na clínica que acabou recusando por causa das próprias complicações e fístulas que acabou tendo, acabou ficando com um pouco de receio de somar mais doses dentro da região onde ela já estava um pouco mais complicada. A quimioterapia associada também vai ter um maior benefício também nesses pacientes com margem positiva, né, onde foi o maior ganho. Bem, pessoal, acho que acabou o meu tempo aqui. Eu vou só passar as imagens aqui rapidinho. Então, falando um pouco sobre a bracterapia, pode falar?
né, as comparações que eventualmente a gente pode ter das dificuldades técnicas entre fazer uma radioterapia completa e uma radioterapia de cúpula, que acaba sendo um tratamento bem mais difícil. A bracterapia de cúpula de alta taxa de dose, aproximadamente 4 inserções, quando somada à radioterapia externa, a gente vai acabar lidando com um pouco mais de sintomas urinários, proctite, inclusive com a estenose vaginal, que vai precisar de um pouco mais de atenção no nosso segmento depois. Os planejamentos. Então, em conclusão, para o alto risco, a adição da quimioterapia à radioterapia adjuvante aumentou a sobrevida global e a sobrevida livre de recorrência. O benefício da quimioterapia na sobrevida livre de progressão foi maior nos adenocarcinomas, né, e nas pacientes com 2 ou mais linfonodos comprometidos, e a gente vai estar esperando os resultados do RTOG 0724 para avaliar o benefício, né, de complementar com mais quimioterapia depois do tratamento combinado. Os principais desafios que a gente tem hoje, além de ter uma baixa incidência desses tumores avançados nos países mais desenvolvidos, também é aumento da taxa de sobrevida com o Best Supportive Care, que diminui também as margens para a gente conseguir mensurar os impactos dessas novas intervenções. Os tratamentos atuais, né, que a gente já consegue, que a gente já aplica, ainda já tem níveis bem aceitável em termos de toxicidade, complexidade e custos. Radioterapia adjuvante para o risco intermediário, então, de acordo com os critérios de Delis. A quimioterapia adjuvante, de acordo com os critérios de Peters, né? E considerar a radioterapia radical, então, como padrão ainda para os tumores avançados não ressecados. Obrigado, pessoal.